Então vamos para o nosso penúltimo estudo da série O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Hoje o capítulo 15, versos de 33 a 47, que diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois, fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Nós vimos no estudo anterior que Jesus fora levado ao Gólgota, que significa caveira, local onde os condenados à cruz eram crucificados pela guarda romana. Jesus estava lá pregado na cruz, pelas mãos e pés, rodeado por 2 ladrões, sendo que um deles se arrependeu amargamente de seus pecados e entregou a vida a Jesus nos últimos momentos. Jesus afirmou que naquele mesmo dia eles se encontrariam no paraíso, ou seja, aquele que fora um ladrão, ambicioso, humilhou-se perante Jesus, o Salvador, e foi salvo da morte eterna. Sua alma encontrou-se com a de Jesus no paraíso, e lá ele permanece, aguardando o dia da ressurreição dos salvos. Bem, hoje veremos a sequência dos acontecimentos no Gólgota, naquela sexta-feira inigualável, em que Jesus finalmente assumiu o lugar de todos os pecadores da terra. O texto nos relata que houve trevas do meio-dia até às 3 horas da tarde. Jesus ali exposto à humilhação diante dos homens e diante das potestades. A condenação de toda a humanidade, de todos os tempos, estava sobre Jesus. Esta era a visão celestial. Os que ali presenciavam aquela cena brutal não podiam imaginar o que de fato acontecia nas regiões celestiais. O Cordeiro de Deus estava tirando o pecado do mundo, a saber, de todos os que viriam a crer nele, no verdadeiro significado da sua morte na cruz. Eu creio que as trevas sobre toda a terra representavam a absorção por Jesus de toda a culpa da humanidade, por estarem todos separados de Deus. E então, às 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido para o português significa: meu Deus, por que me abandonaste? Sim, mediante a carga de culpa que ele assumiu,
Naquele momento, Jesus, o homem, foi separado de Deus Pai e de Deus Espírito. Podemos refletir no que isso significa, e significou e significa. O sentimento que Jesus teve ali, a dor na alma, para além da dor no corpo, foi tão forte que ele conseguiu bradar em alta voz, apesar do corpo estar fraco. Agora vejamos, Jesus já não sabia a razão do abandono por parte de Deus? Ele já não havia orado antes da prisão no jardim do Getsemane, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse aquele cálice? Mas por fim ele mesmo declarou que fosse feita a vontade do Pai e não a dele? Então qual a razão da pergunta? Seria por conta da imensa dor na alma? Ou quem sabe seria porque aquela questão e a resposta a ela teria que ser declarada nas regiões celestiais, na dimensão espiritual? O abandono foi por conta dos pecados transferidos dos crentes em Jesus para Jesus, ou seja, para além da sentença de morte humana perante os romanos e judeus, Jesus fora sentenciado nas regiões celestiais. E isso é muito forte. O evangelista João narra que após essa pergunta, Jesus reclamou de sede, e alguém que estava presente na cena lhe ofereceu vinagre embebido em uma esponja. Seria aquela sede de água ou sede de Deus? Depois disso, Jesus declarou: está consumado. Com um alto brado, entregou seu espírito a Deus e expirou. O que acontece a todos os humanos quando morrem, né? O corpo vai para a terra, porém o espírito, que é a essência, vai para Deus, que é quem vai designar o destino final daquela alma. Então o espírito de Jesus foi direto ao Pai para lhe dar o encaminhamento. E eu pergunto, para onde o Pai encaminhou Jesus após ter recebido a carga de culpa do pecado? Daí nós vamos conferir na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 9, em que o apóstolo nos revela que Cristo, antes de subir ao céu, ele desceu às partes inferiores da terra. Então, o destino dele, a princípio, foi ir às partes inferiores da terra. O abismo, talvez? Olha só o que diz, o que está registrado ali em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, o próprio Jesus revelando a João que ele esteve morto e que deteve a chave da morte. Sim, Jesus foi até lá, né? Mas como ele mesmo em si não tinha pecado e pagou pelos pecados dos homens, com o poder que lhe era devido, ele tomou a chave da morte que estava no domínio de Satanás. E depois, ainda em espírito, ele foi para o paraíso. Que coisa maravilhosa e tremenda. O texto ainda nos relata algo surpreendente que aconteceu naquela hora, às 3 horas da tarde, quando Jesus morreu. O véu do templo que separa o lugar santo do lugar santíssimo, em que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para interceder pelo povo e por si próprio, aquele véu se rasgou de alto a baixo, sem nenhuma ação humana. O que isso significa? Que com a morte de Jesus, o véu que separava já não separa mais, como diz uma das canções, né, que nós cantamos. Por intermédio da morte de Jesus, o acesso a Deus seria aberto para todos os que creem em Jesus. Outra coisa impressionante foi a maneira como Jesus morreu na cruz, diferente de todos os demais, de tal forma que o próprio centurião que comandava aquele martírio creu e declarou com a sua boca: realmente esse homem era o Filho de Deus. Ora, se fizermos uma pesquisa sobre como se caracterizava a morte de um ser humano na cruz, na época do Império Romano, nós vamos ver que se tratava de uma morte lenta e agonizante, que podia durar muitas horas e até dias. A posição dos braços dificultava a respiração, que levava a uma asfixia gradual. A dor intensa, a exposição ao sol e a perda de sangue também contribuíam para a morte, né?
Com toda certeza, chegava um ponto em que a pessoa não tinha forças nem para balbuciar alguma palavra ou gemido. Porém, Jesus bradou em alta voz e imediatamente disse ao Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. O centurião já estava mais do que habituado sobre as características da morte na cruz. Sabia de cor e salteado tudo o que acontecia. Muitas vezes precisavam quebrar as pernas dos condenados para que a morte fosse concluída. Mas ali parece que Jesus morreu na hora marcada. Foi muito diferente, ao ponto do centurião acreditar que verdadeiramente Jesus era filho de Deus. E não de um Deus como acreditavam os romanos, né? Eles acreditavam em diversos deuses, mas incrível como o centurião compreendeu mediante tudo que ele havia conhecido e o que constatou naquele momento, né? As trevas também, né, que pairaram durante todo aquele tempo. Enfim, na sequência, Marcos relata sobre o sepultamento de Jesus. Foi muito especial. José de Arimateia era membro do Sinédrio, uma das principais autoridades de Jerusalém, e Nicodemos, né, que também fazia parte da liderança judaica, né? Eles dois eram exceção, né? Por quê? Porque eles não estiveram de acordo, né, com a maioria dos demais que acusaram Jesus. Pelo contrário, eles criam em Jesus como o Filho de Deus. Porém, eles não declaravam isso abertamente porque tinham receio das consequências que sofreriam por parte do chefe dos sacerdotes, né? No entanto, José de Arimateia, ele foi a Pilatos e ousadamente pediu que ele lhe desse o corpo de Jesus para que o sepultasse, conforme os costumes judaicos, né? E Pilatos consentiu. Desta forma, Jesus foi ungido, enrolado em um lençol novo e colocado também em um sepulcro absolutamente novo, em um jardim próximo ali do Gólgota. Tudo isso eles fizeram com muita presteza, porque era sexta-feira da Páscoa e no pôr do sol iria começar o sábado, né? E aí eles teriam que guardar. Interessante também é esse paralelo da morte de Jesus e as cerimônias da Páscoa, pois era o dia da preparação. Aquele dia. O dia da preparação era quando eles matavam o cordeiro pascal e preparavam a refeição para o sábado. E eles estavam preparando o corpo de Jesus e sepultando. O cordeiro animal, né, representava a morte substitutiva para perdão de pecados, mas o cordeiro de Deus, que era Jesus, ele não simbolizava, mas ele era o próprio, né, que estava pagando pelos pecados da humanidade para perdão de pecados. Jesus foi então colocado no sepulcro e uma grande pedra fechava a entrada. Diversas mulheres, né, Marcos cita, que eram seguidoras de Jesus, inclusive aquela que havia dado a luz a ele, né, criando como seu filho aqui na terra, também estavam lá. E elas seguiram de longe, né, para ver exatamente onde ele seria colocado, porque elas queriam ungir o seu corpo também, né, conforme o evangelista Lucas detalha, mas elas só poderiam fazer isso no domingo. Então elas planejaram muito bem, né, seguiram de longe para, né, viram o lugar, aí voltaram para casa, prepararam as especiarias e esperaram passar o sábado. Os discípulos, os homens, né, não estavam ali, né? Acho que estavam tão desapontados que nem pensavam mais em nada, né? Somente em se esconderem. Mas a história não terminou aí, não termina aí, mas apenas começa uma nova era, a era de Cristo, né? E no próximo estudo nós vamos finalizar esse evangelho com a ressurreição de Jesus. E aí sim, os discípulos, né, após Jesus ter ressuscitado, a gente vai ver que não foi fácil, mas eles no final eles realmente conheceram verdadeiramente quem era o seu mestre. Mas eu pergunto a você que ouve essa mensagem, pense, o centurião nem chegou a ver Jesus ressuscitado e já creu. Imagine aqueles que viram Jesus vivo novamente. Isso aconteceu há cerca de 2000 anos, né? E a verdade vem sendo anunciada para que todos os que creem em Jesus recebam o perdão dos pecados e a garantia da vida eterna. Se você ainda não fez isso, não deixa passar mais essa oportunidade, entrega a sua vida a Jesus agora mesmo. Nós
não conhecemos, né, o nosso futuro, não sabemos até quando teremos essa oportunidade. Então venha para Jesus, venha para o novo de Deus na sua vida. Basta você declarar de todo o seu coração com fé que você se arrepende da vida pecaminosa que teve até aqui e recebe Jesus na sua vida como seu Salvador e Senhor absoluto. E aí você peça a Ele também que lhe ajude a crescer no conhecimento da sua graça. E é isso que eu desejo a você. Então, ficamos por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo estudo.